Nós temos uma equação hoje que raramente você vê em algum outro lugar. Nós temos o presidente mais impopular da história, que tem o controle do Congresso, e uma economia em recuperação. Eu converso agora com o economista Luiz Alberto Machado. Como é que o senhor está vendo a economia? É com otimismo, numa recuperação, ou poderia ser melhor? Você já deu a resposta na sua pergunta. É um otimismo contido. Para quem teve 2 anos seguidos com crescimento negativo da ordem de 3,5%, o fato de você ter um número positivo, que é o que tudo indica que vai acontecer esse ano, já é satisfatório. Poderia ser melhor? Poderia. Mas aí você tem uma situação de um casamento entre a economia e a política que tem sido muito complicado. A política tem brecado a recuperação da economia. E, lamentavelmente, as surpresas surgem com tanta frequência na seara política que não dá para esse otimismo ser mais forte. Por quê? Há uma questão de confiança ou falta de confiança para mais investimentos aqui? A gente vê uma retomada da confiança em função dos resultados da economia sendo neutralizada pela falta de confiança nos políticos brasileiros. Eu vejo que grande parte da sociedade hoje não vai mais à rua nas convocações porque ela se sente frustrada. Muitos deles acreditavam que com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a substituição por um outro presidente, a situação ia mudar. E muitos se frustraram, porque viram que veio um outro presidente, mas que a corrupção era praticamente a mesma, de outra natureza, mas muito grande, muito elevada, com ministros envolvidos, com o próprio presidente sendo denunciado já mais de uma vez. Então tudo isso mina a confiança na política brasileira. E isso pesa na retomada da economia. Agora, o mercado está procurando se desvincular da política e está apostando nas iniciativas, sobretudo da equipe econômica. Tímidas, porque ela depende da política andar para as reformas mais importantes passarem, mas alguma coisa tem sido conseguida. Passou a reforma trabalhista, passou alguma coisa na área de educação, mas as grandes reformas, as que são fundamentais, principalmente a da Previdência, essa continua emperrada. O senhor acredita que no passado, durante governos democráticos, os políticos eram mais preocupados com popularidade e permanência para a permanência no poder? Bom, se for comparar com o Temer, sem dúvida, porque um dos compromissos que ele assumiu publicamente assim que ele assumiu é que ele não era candidato a nada. Acho até que isso tem um lado positivo. Ele pôs na mesa, ele pôs em pauta reformas que não são populares e que outros presidentes preocupados com a reeleição usavam no discurso, mas não colocavam na votação. Isso aconteceu com a Previdência, com a Trabalhista, com a própria reforma política. Falaram, mas não passou, ou para passar vai custar muito caro, mas pelo menos está em discussão. Antigamente isso nem era colocado na pauta. Isso tem a ver com a preocupação de reeleições. Como é que o senhor avalia as propostas de reformas? Elas são adequadas ou deixam a desejar? Elas são, veja bem, eu acho que você tem uma diferença muito grande entre o que eventualmente possa ser votado e o que era a proposta inicial. A proposta inicial era muito mais próxima do que eu gostaria que acontecesse. Ela não teve força política, foram feitas concessões, foram, enfim, cooptados deputados para votarem a favor da permanência do presidente, e com isso a força de uma eventual reforma da Previdência que passe vai ser muito pequena. Ela vai ter que voltar para a pauta a partir da eleição que vem, porque não vai resolver o problema, ela vai ser um paliativo. Agora, é menor alguma coisa pequena do que nenhuma reforma. E esse é um tema complicado. Nós temos uma coisa no Brasil que eu chamo de economia política do ciclo eleitoral. Qualquer presidente eleito democraticamente, ele tem um início de governo onde ele tem um prazo para tomar as medidas mais importantes. Porque ele goza de um certo prestígio, de um certo, como é que a gente usa, de um capital político para ser utilizado. A Dilma foi exceção. A última eleição foi tão complicada que a Dilma já não tinha esse capital político no dia seguinte à da eleição. Ela já estava minado. Mas em condições normais, seja lá qual for o presidente, ele goza de um período em que a população, de uma forma geral,
está disposta a dar um tempo para ele dizer o que veio. Se ele não fizer essas coisas mais importantes, às vezes mais difíceis, no início, a tendência é ele não fazer mais, principalmente se houver a possibilidade de reeleição. Porque chega a partir de um determinado momento, ele já começa a pensar no processo de reeleição, ele já começa a pensar mais política do que economicamente, e aí a coisa fica difícil. Então, eu confesso que é um ponto que eu tenho dúvida. Por certas razões, eu sou a favor da reeleição, porque eu acho que 4 anos é muito pouco tempo para você desenvolver um projeto, mas tem esse lado negativo, que é o cara condicionar as ações a um cara se elege para 4 para ser confirmado para depois em mais 4. E normalmente os segundos mandatos são piores do que os primeiros. O primeiro é para você botar a casa em ordem, e no segundo você não faz as coisas porque você já esgotou o seu capital político, então nós vivemos uma equação meio complicada. Não é certo que todas as reformas sejam votadas. Há alguns meses, boa parte dos economistas dizia que as empresas, a indústria, não sobreviveria à falta de reformas. E a gente está vendo uma reação, em geral, da economia. A que o senhor atribui isso? Veja bem, nós temos uma equação hoje que raramente você vê em algum outro lugar. Nós temos o presidente mais impopular da história, que tem o controle do Congresso, e uma economia em recuperação. Se você comparar os números que o presidente Temer pegou o país com os números de um ano e meio depois, são muito favoráveis. Tá? O que isso mostra? Que há uma retomada da confiança. A inflação está controlada, o setor externo está totalmente sob controle, o crescimento está sendo reconquistado, o emprego está sendo retomado, ainda que regionalmente, ainda não é uma coisa geral, e a confiança está voltando. Tanto é verdade que o crescimento que se explicou no último trimestre foi puxado pelo consumo. Não é o ideal que seria que fosse puxado pelo investimento, mas é o que tem por enquanto. Mas o investimento direto estrangeiro continua entrando. Então isso mostra que lá fora o Brasil continua sendo visto como uma aposta positiva. A médio e longo prazo, o raciocínio desses investidores é o seguinte: tem terra, tem energia, tem mercado interno, tem recursos variados. Por que não dá certo? Um dia nós vamos ter que aprender a fazer a lição de casa e esse país vai ter que explodir. Eu vivo dizendo isso. Quando eu viajo, eu vejo exemplos fantásticos de países que não têm nada dos recursos que o Brasil tem e que dão certo. Por que o Brasil não dá? Não adianta tentar jogar a culpa em A, B, C ou D. A culpa é em grande parte nossa. Nós é que temos deixado as oportunidades passarem e a gente não aproveita. Fatores de risco externos, por exemplo, a crise geopolítica, uma possível guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte. O senhor acha que isso vai interferir no cenário interno? Veja bem, nesse aspecto o Brasil não está numa situação diferente de qualquer outro país. Lamentavelmente, você está se referindo ao país que tem na presidência malucos. Caras que você pode esperar qualquer coisa. Você vê muita gente que votou no Trump já se arrependendo, porque o cara é muito ciclotímico, quer dizer, ele governa por Twitter, é uma coisa meio complicada, e aquele coreano então nem se fala. Agora, é um risco que existe para o Brasil e para qualquer outra nação. O que contrabalança um pouco isso? A vitória da Merkel na eleição alemã, por mais que seja apertada, é uma garantia de uma certa estabilidade. O que aconteceu na eleição na França, o que está acontecendo em alguns outros países em que grupos moderados têm conquistado o poder. Eu acho que isso contrabalança um pouco esse risco de duas situações isoladas que são perigosas. Agora uma pergunta pessoal, foram anos dedicados à vida acadêmica, agora uma mudança de rumo na carreira, quais são os planos? Claro, adorei o que eu fiz, eu não posso reclamar, mas chega uma hora que muda, né? A gente precisa aproveitar aí os anos ainda com saúde, com disposição para fazer outras coisas. Eu aposto muito num campo aqui no Brasil que eu acho que pode ser uma locomotiva e ainda não é, que é o da economia criativa. Eu tenho sido muito requisitado para falar sobre esse tema e para mostrar que a economia criativa tem tudo para ser locomotiva e não um vagão da traseira do trem. O país tem uma série de características que permitiriam que, se houvesse alguma articulação
coordenação e continuidade nas políticas públicas, a economia criativa podia ser um fator extraordinário. E eu quero trabalhar bastante com isso. Eu acho que, quem sabe, novos governantes, tanto na esfera municipal como estadual, e quem sabe no nível federal, enxerguem essa possibilidade, deem mais apoio a isso, porque o Brasil tem tudo, tem muita coisa. Vou dar um exemplo recente. O Rock in Rio é um exemplo típico de uma economia criativa. Hoje o Rock in Rio é uma marca, e é uma marca mundial, não é nem internacional. Hoje você tem Rock in Rio em vários países do mundo. Um país que faz o Rock in Rio, que faz o carnaval, que faz a festa dos bois, que faz o que faz Gramado, que faz o que faz no interior do Brasil, no Hot Park. O Brasil tem tantas iniciativas positivas. O Brasil é um grande evento na área de games, a molecada cria startup. Quer dizer, o Brasil tem muito para crescer nessa área, que é uma área que em outros países em outros lugares do mundo está despontando, e no Brasil tem tudo para despontar. E eu estou apostando nessa seara, nesse caminho. Há um livro à vista também, né? Há um livro, embora eu não tenha crescido, eu costumo dizer que eu virei intelectual porque eu esqueci de crescer. Eu, na minha infância e na juventude, eu joguei basquete, joguei em alto nível, joguei até em seleção brasileira, e meu filho também jogou. E nós vamos escrever um livro agora chamado Das Quadras para a Vida, mostrando como as lições do esporte podem ser importantes em qualquer área da vida profissional. Conta um pouquinho aí o que serve de inspiração para esse livro da sua história e a do seu filho. Veja bem, nós jogamos basquete bastante, né? A gente era boleiro, jogava futebol, jogava qualquer coisa, mas basquete foi o que nós jogamos mais sério. E o basquete ensina muita coisa, né? O trabalho em equipe, o respeito, a tolerância, o desprendimento. Quer dizer, tem dia que você é o protagonista, a bola está caindo, todo mundo te dá bola. Tem dia que você não está acertando. Nesse dia você tem que marcar melhor, você tem que passar a bola para o companheiro, você tem que respeitar. Tudo. São lições que você aprende no dia a dia e que, se forem bem aplicadas, seguramente vão funcionar bem em qualquer área de atividade profissional, porque respeito, dignidade, lealdade, fidelidade são valores que qualquer pessoa valoriza em qualquer sociedade do mundo. Então tá joia. Muito obrigada por mais essa oportunidade de entrevista aqui pra gente na Ducascope TV. E eu que agradeço, e sempre que precisar, estou à sua disposição. Obrigada. Luciene Miranda para a Ducascope TV.